A inigualável Palavra de Jesus. Sempre é importante lembrarmos das palavras de Jesus. A palavra do Cristo é a luz acesa para encontrarmos na sombra terrestre, em cada minuto da vida, o ensejo divino de nossa construção espiritual. Erguendo-a, vemos o milagre do pão que pela fraternidade em nós se transforma na boca faminta em felicidade para nós mesmos. Irradiando-a, descobrimos que a tolerância por nós exercida se converte nos semelhantes em simpatia a nosso favor. Distribuindo-a, observamos que o consolo e a esperança, o carinho e a bondade, veiculados por nossas atitudes e por nossas mãos, no socorro aos companheiros mais ignorantes e mais fracos, neles se revelam por bênçãos de alegria, felicitando-nos a estrada. Geme a terra sob o pedregulho imenso que lhe atapeta os caminhos. Sofre o homem sob o fardo das provações que lhe aguilhoam a experiência. E assim como a fonte nasce para estender-se, desce o dom inefável de Jesus sobre nós para crescer e multiplicar-se. Levantemos cada hora essa luz sublime para reerguer os que caem, fortalecer os que vacilam, reconfortar os que choram e auxiliar os que padecem. O mundo está repleto de braços que agridem e de vozes que amaldiçoam. Seja a nossa presença junto aos outros algo do Senhor, inspirando alegria e segurança. Não nos esqueçamos de que o tempo é um empréstimo sagrado. E quem se refere a tempo, diz oportunidade de ajudar para ser ajudado, de suportar para ser suportado, de balsamizar as feridas alheias para que as próprias feridas encontrem remédio, e de sacrificar-se pela vitória do bem para que o bem nos conduza à definitiva libertação. Assim, pois, caminhemos com Jesus, aprendendo a amar sempre, repetindo com Ele em nossas proveitosas dificuldades de cada dia. Pai nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que a palavra de Jesus não permaneça apenas nos lábios dos oradores. Que a palavra de Jesus não permaneça apenas nos ouvidos dos seguidores. Ante a lembrança dele, pensemos nas nossas escolhas de vida. Reflitamos se estamos escolhendo o caminho mais cômodo ou se já optamos pelo caminho mais seguro e certo. A palavra de Jesus nos orienta com clareza. Ouçamos todos os que tenhamos ouvidos de ouvir. Em algum momento, todos teremos que despertar para o bem, e nada melhor do que despertar ao som dos ensinos deste amigo tão querido e zeloso. Esqueçamos os fanatismos religiosos. Esqueçamos dogmas e mistérios. Lembremos apenas das lições do Mestre, que nos apontam o amor como solução, como sentido para a vida. Toda a palavra de Jesus poderá ser resumida em apenas uma: amor. Amemos e estaremos no mais seguro dos caminhos para a felicidade. Amor insuperável. Ele veio à luz numa noite quase fria, e para aquecê-lo, serviram seus pais de palhas e feno, destinadas aos animais do local onde se abrigavam. Teve sua vida ameaçada, desde os meses primeiros, por quem temia se ver destituído do trono das vaidades. Vagou por terras estrangeiras, retornando à cidade de seus pais para crescer em graça e vitalidade. O clima político era de intranquilidade. O povo a que pertencia era escravo de nação arbitrária e dominadora. O governo estava centrado no acúmulo das riquezas e na manutenção do poder pela força, desde que lhe faleciam razões outras. Toda vez que lhe mencionariam o nome ao longo dos séculos que viriam em pós,
seria lembrado como aquele que viera de cidade das menos expressivas de sua nação. Seu pai não detinha projeção social. Era carpinteiro, e cedo suas mãos longas e finas passaram a modelar a madeira. Quando o tempo se fez próprio, fez-se conhecer dos homens, servindo-se de frases ditas muitos séculos antes de sua vinda. Frases de conhecimento popular, repetidas de geração a geração em cânticos de esperança. Mas aqueles mesmos para quem viera não o reconheceram. Esperavam alguém cheio de pompa, e ele fez-se pequeno para amar e servir aos homens. Acusaram-no de crime de sacrilégio, porque ousou afirmar a sua filiação divina, desvelando-nos o Pai de todos nós. Chamou os que o seguiam de amigos, patenteando que a amizade é dos mais puros sentimentos. Afirmou que se ofereceria em holocausto no momento oportuno, e que pelos seus amigos daria a própria vida. Lecionou a alegria, fazendo-se presente em momentos de importância da vida de parentes e pessoas que desejavam com ele partilhar o pão, a mesa, a amizade. Abençoou com sua presença um casamento, assinalando a importância da família. Chamou a si os pequenos, afirmando da importância do período infantil. E educador excepcional, disse das graves responsabilidades de se bem conduzir essa quadra da vida. Esteve com os jovens e, idealista, convidou-os para o seguirem, a fim de que tivessem a sua juventude abençoada pelo amor imperecível. Fez da natureza seu templo e sua escola, chamando a atenção dos que o ouviam para as coisas pequeninas. O grão de mostarda, a figueira improdutiva, a cega no momento apropriado, a periodicidade das estações, uma folha de árvore. Ensinou a nobreza no sacrifício por amor à verdade. Com seu sangue, regou o ânimo dos que se lhe tornariam seguidores no transcorrer dos évos. Retornando do país do além, ele que fora abandonado, traído, apresentou-se para consolar os amigos. Atestou a imortalidade com a sua presença, permitindo-se tocar, apalpar. Conhecedor das necessidades humanas mais primárias, não se pejou em preparar na praia o fogo, oferecendo aos amigos pescadores o alimento em seu retorno das lides. Foi filho amoroso, amigo incondicional, servidor da humanidade. Nada exigiu. Exemplificou a perfeição e, num convite veemente, estabeleceu que quem o desejasse imitar, bastava tomar de sua cruz e segui-lo. O que ele fazia, todos podiam realizar. Não prometeu recursos amoedados ou situações de privilégio. Ele era o modelo e guia, sem sequer possuir uma pedra para repousar a cabeça. Não era excepcional, afirmava. Filho do Pai Excelso, comungando de sua vontade, revelou-nos a nossa filiação divina. E no seu testamento de amor, afirmou que somos os herdeiros das estrelas, os senhores dos astros, viajores do universo. Chamam-no Nazareno, amigo celeste, Galileu, Filho de Deus. Não importa. Ele é Jesus, o amor insuperável, nosso mestre, amigo, irmão. Celeste Aniversário. E eis que o dia chega outra vez. E outra vez nos fala de amor, de esperança. É o aniversário do ser mais importante que a Terra já agasalhou. Rei das estrelas, governador de nosso planeta, Rei solar. Cristo de Deus, o ungido. Os homens lhe adivinham a existência desde tempos recuados. Mais de uma vez, pela sua grandeza,
foi confundido com o próprio Deus. No entanto, esse ser especial, nosso Mestre e Senhor, veio habitar entre nós. Quando tantos reclamamos do planeta em que nos encontramos, das condições adversas em que se vive, o Rei Solar tomou de um corpo e aqui nasceu. Nasceu indefeso, entregando-se aos cuidados de uma jovem mulher. Foi seu primeiro filho. Quando tantos apontam a inexperiência das mães de primeira viagem, ele não temeu se entregar aos cuidados de alguém que não concebera anteriormente. Nem mesmo temeu por ela ser jovem. Entregou-se tanto quanto confiou em um homem, a quem durante os anos da infância e adolescência honrou e chamou amorosamente pai, a ele se submetendo. E permitiu-se ilustrar na lei hebraica, na história de um povo sofrido, embora soubesse muito mais e além da ciência e da justiça dos homens. Senhor e Mestre, escolheu uma noite silenciosa, quase fria, para estar entre os seus irmãos, suas ovelhas, seu rebanho. Pediu ao grande Pai que, para atestar a sua chegada, enchesse de estrelas os céus. Tudo porque ele, a luz do mundo, chegava ao planeta para estar com os seus mais demoradamente. Solicitou ainda ao Pai Celeste que enviasse um mensageiro às gentes simples, ao encontro das quais ele vinha, para lhes dizer que ele nascera, e que os aguardava, pobre e pequenino, numa manjedoura, resguardado pelo amor dos pais, envolto em panos. E uma estrela de brilho inigualável pairou no céu, chamando a atenção de ilustres estudiosos que aguardavam o sinal especial para seguir ao encontro do rei. Recebeu a visita dos pastores e dos magos do Oriente, a uns e outros ofertando o seu sorriso, assegurando-lhes que ele viera. A esperança estava no meio dos homens. Serviu na carpintaria, nas estradas da Galileia, da Judéia, da Pérea. Realizou proezas inimagináveis, devolvendo a vista a cegos, a audição a surdos, movimentos a membros paralisados, saúde a corpos enfermos. No lago de Genezaré, em plena natureza, dedilhou as mais belas canções que o amor pode conceber. Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Quem toma da água que ofereço, jamais terá sede. Vinde a mim. Sua voz era de ensino, de alegria e de esperança. Quando tantos se rebelavam contra a escravidão a que eram submetidos, ele ensinou que a liberdade está acima e além de questões materiais. Ensinou-nos a sermos livres na consciência, no dever cumprido, na retidão, sem nada que nos detenha na retaguarda das dores. Mestre e Senhor, Mestre da sensibilidade, do amor e da sabedoria, Senhor da terra, nosso pastor. Ele veio. Que no Natal o lembremos outra vez e unamos as nossas vozes às dos mensageiros celestiais. Hosana ao Senhor da vida. Ave Cristo. Os que desejamos estar contigo, te recordamos a glória augusta e te pedimos luz, paz e bênçãos. Sê conosco, celeste menino, hoje e sempre. Jesus e nós. É inegável que a história do cristianismo confunde-se em muito com a da civilização ocidental. É impossível rememorar esses 2000 anos passados sem percorrer acontecimentos do cristianismo. Afinal, é o próprio Cristo quem divide a contagem do tempo em antes e depois de sua vinda.
E é de tal forma contundente sua vinda e sua passagem entre nós. É de tal força sua mensagem, que ele não apenas conseguiu dividir o calendário terreno, mas dividiu também a vida de muitos, em antes e depois do encontro que tiveram com ele. Para alguns, esse encontro foi pessoal, direto. Após isso, nunca mais foram os mesmos. Pedro foi capaz de largar suas redes para se tornar pescador de almas, como Jesus lhe propôs. Mateus, coletor de impostos, voltou as costas ao mundo para contabilizar as riquezas celestes. Outros encontraram-no na intimidade da visão psíquica, com os olhos da alma, como Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Após o encontro com Jesus, entregou-se à sua causa, não olhando para trás, para a sua vida antes dele. Francisco, da bucólica Assis, conquistou o mundo, tornando-se o irmão menor de todos. Teresa de Jesus, em Ávila, ganhou as estradas a fim de fundar casas de assistência em nome dele. Juana Inés de la Cruz, no México, abandonou seus estudos, à imensa biblioteca, para atender aos pobres e miseráveis em nome do amor a Jesus. Teresa de Calcutá, na Índia, ergueu mais de 400 casas em nome da causa de Jesus, em nome do amor ao próximo. O musicista Albert Schweitzer abandonou sua carreira musical e de orador religioso, tornando-se médico, partindo para a África Equatorial Francesa, a fim de vivenciar o amor junto aos irmãos esquecidos. Chico Xavier, da singela Pedro Leopoldo, foi capaz de reestruturar vidas e ensinar a seguir Jesus na proposta de amar ao próximo. Sem dúvida, todos esses e tantos mais entregaram-se e entregaram suas vidas à proposta do Cristo. Após encontrá-lo, já não mais pensaram em si, não mais tiveram preocupação consigo, mas, plenos do mais sublime amor, viveram a sua mensagem. É bem verdade que não temos ainda os recursos emocionais e a grandeza moral desses que fazem de sua vida um hino de louvor a Deus. Porém, nada impede que possamos, aos poucos, iniciar nosso caminho nessa direção. Todas as vezes que deixarmos de pensar em nós e pensarmos no próximo. Quando usarmos da humildade, da benevolência, da compreensão, ao invés da arrogância, da crítica e da prepotência, estaremos dando os primeiros passos nesse rumo. Começando assim, dia virá em que, à semelhança de Paulo de Tarso, também perceberemos que Cristo vive em nós, pois estaremos vivendo em abundância o amor que rege todo o universo. Jesus e os dias de hoje. Aqueles dias nos quais esteve Jesus cantando as glórias de Deus pelas terras da Palestina eram dias de grandes dificuldades morais. As aflições, dramas pessoais, dificuldades de relacionamento, de entendimento entre povos e culturas faziam-se constantes. A incompreensão, o preconceito, a preocupação com a aparência externa e com o aspecto social era a tônica nos relacionamentos, principalmente nas classes mais abastadas. Não muito diferente dos dias de hoje. Em termos morais e valores íntimos, ainda somos muito parecidos com aqueles que encontraram Jesus durante seu périplo de amor. Os dramas vivenciados há mais de 2000 anos na intimidade daquele povo se assemelham muito aos desafios emocionais que hoje enfrentamos. Por isso, os conselhos de Jesus são ainda tão atuais. Ele falava para um povo que vivia em um mundo sem recursos tecnológicos. Utilizava de analogias e comparações que pudessem ser compreendidas pela gente simples.
Não obstante, seus conceitos e orientações são ainda atuais. Jesus não se preocupava com as coisas do mundo, ensinava as coisas da alma. Sem preocupar-se com os valores temporais, era por excelência o sábio dos valores da alma, que os conhecia em profundidade. Assim, seus conceitos atravessaram os séculos, chegando até nós com atualidade arrebatadora. Nestes dias onde o estresse emocional e a ansiedade são doenças crônicas, Jesus nos aconselha a deixar a cada dia suas próprias preocupações e necessidades, sem nos afligirmos com o futuro desconhecido. Ensina-nos a ter confiança e fé em Deus. Serve-se do exemplo das aves dos céus, que não semeiam nem ceifam, e dos lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas têm uma beleza incomparável, para falar da providência divina. Alerta-nos a não termos atitude inercial, esperando um salvacionismo ilusório, dizendo-nos que é necessário buscar para achar e bater para que as portas se abram. Nestes dias onde muitas vezes nos colocamos como omissos e descomprometidos com nossa vida em sociedade, Jesus nos fala que somos o sal da terra. E o sal deve atender à sua finalidade de preservação e de sabor. Quando se mostra tão frequente o descrédito com o ser humano, Jesus nos alerta que somos a luz do mundo e que devemos fazê-la brilhar em nós, através das boas obras que somos capazes de executar. Nestes dias onde o ter costuma sobrepujar o ser, onde a cobiça e o comprar são as grandes sensações, é Jesus que nos alerta para não nos preocuparmos com tesouros que a traça e a corrosão consomem. E mais, que onde estiver nosso tesouro, aí estará nosso coração. Os conceitos de Jesus talvez jamais tenham sido tão importantes como nos dias desafiadores que registra a humanidade. Nestes dias, onde os valores e as instituições são questionadas e abalam-se perante a sociedade e os homens, Jesus prossegue como modelo e guia. É Ele a referência indispensável para bem atravessarmos os mares encapelados da atualidade, para que sua luz seja o farol que nos haverá de conduzir ao porto seguro que nos aguarda após a tempestade. Jesus. Você já parou para pensar algum dia como era o homem Jesus? Se nos inspirarmos nos evangelhos, podemos esboçar sua aparência física e espiritual. Verdadeiramente, sua aparência física não está descrita nos evangelhos, mas ele sempre se mostra simpático e atraente. Causava profunda impressão na multidão quando se apresentava em público. Tinha um corpo sadio, resistente ao calor e ao frio, à fome e à sede, aos cansaços das longas jornadas a pé pelas trilhas das montanhas da Palestina. Também ao cansaço por sua atividade ininterrupta junto ao povo, que não lhe deixava tempo nem para se alimentar. Embora nascido em uma estrebaria, oculto aos olhos dos grandes do mundo, teve seu nascimento anunciado aos pequenos, que traziam os corações preparados para o receber. A orquestra dos céus se fez presente, e a ópera dos mensageiros celestiais o anunciou a quem tivesse ouvidos de ouvir. Antes de iniciar o seu messianato, preparou-lhe os caminhos um homem rude, vestido com uma pele de animal, e que a muitos, com certeza, deve ter parecido esquisito ou perturbado. Principalmente porque, no momento em que o povo aguardava um libertador que fosse maior que o próprio Moisés, ele falava de alguém que iria ungir as almas com fogo. Enquanto todos aguardavam um guerreiro que surgisse com seu exército numeroso para subjugar o dominador romano, João, o Batista, lhes falava do Cordeiro de Deus. E Cordeiro sempre foi símbolo de mansuetude, de delicadeza.
Quando ele se fez presente às margens do Jordão, a sensibilidade psíquica de João o percebeu e o apresentou ao mundo. Este ser tão especial tomou de um grão de mostarda e o fez símbolo da fé que move montanhas. Utilizou-se da água pura, jorrada das fontes cristalinas, para falar da água que sacia a sede para todo o sempre. Tomou do pão e o multiplicou, simbolizando a doação da fraternidade, que atende o irmão onde esteja, e com ele reparte do pouco que tem. Falou de tesouros ocultos e de moedas perdidas. Recordou das profissões menos lembradas e as utilizou como exemplo, ele mesmo denominando-se o bom pastor que conhece as suas ovelhas. Ninguém jamais o superou na poesia, na profundidade do ensino, na doce entonação da voz, cantando o poema das bem-aventuranças no palco sublime da natureza. Simples, mostrava sua sabedoria em cada detalhe, exemplificando que os grandes não necessitam de ninguém que os adjetive, senão sua própria condição. Conviveu com os pobres, com os deserdados, com os considerados párias da sociedade, tanto quanto visitou e privou da amizade de senhores amoedados e de poder. Jesus, ontem, hoje e sempre, prossegue exemplo para o ser humano que caminha no rumo da perfeição. Você sabia que, embora visando sempre as coisas do Espírito, Jesus jamais descurou das coisas pequenas e mínimas da terra? É assim que seu coração se alegra pelas flores do campo, as quais toma para exemplo em sua fala, da mesma forma que as pequeninas aves do céu. Você sabia que o seu amor se dirigia sobretudo aos pobres, aos humildes, aos oprimidos, aos desprezados e aos párias? E justamente por conhecer a fraqueza e a malícia dos homens, sempre perdoa, enquanto ele mesmo alimenta sua vida pelo cumprimento da vontade e do agrado de Deus, o Pai. Luz inigualável. A história da humanidade é cheia de grandes vultos. À frente de seu tempo, eles se sobressaíram por suas teorias e feitos progressistas. Dentre todos os homens e mulheres notáveis que já pisaram o solo do planeta, Jesus é o maior. Por vezes se afirma que seus ensinamentos foram uma espécie de resumo da sabedoria então existente. Disse que outros sábios já haviam sinalizado o que Jesus concluiu. Ocorre que ninguém jamais enunciou tais verdades da forma como ele o fez. Ele soube apresentar com simplicidade e beleza as maiores lições de vida equilibrada e profícua. E sempre falou com grande autoridade, na medida em que também vivia o que pregava. Esse é o grande diferencial. Muitos dissertam lindamente sobre pureza e igualdade, mas seu viver deslustra o que pregam, pois é envolto em incontáveis vícios. Jesus falou sobre o amor e a humildade, e não receou vivê-los. Ombreou com os mais sábios do seu tempo, e chegou a confundi-los pela argúcia das suas observações. Mas nem por isso deixou de amar ternamente as crianças e de amparar os pobres e enfermos. Sua palavra se revestia de estranho poder, oriundo de sua extrema pureza. Ensinou, viveu e exemplificou o bem. Nada há em sua vida que comporte críticas ou pareça impróprio. Justamente por isso, Jesus é a luz do mundo. Enquanto viveu na terra, ao influxo da sua presença, vários se converteram e modificaram o próprio comportamento. Por exemplo, Maria de Magdala. Inicialmente, uma jovem linda e perturbada, que comercializava sua beleza. Após o contato com Jesus, retificou completamente seu modo de ser.
Tão radical foi a mudança que coube a ela a glória de anunciar ao mundo a ressurreição do Mestre. Segundo relatos que merecem fé, concluiu sua vida a cuidar de leprosos, em exemplar dedicação. Tem-se aí o poder iluminativo e transformador da mensagem cristã. Essa mensagem não perdeu nada de sua força. Ela resiste ao tempo, às inovações tecnológicas, ao progresso civilizatório. Suas verdades simples e profundas continuam com o poder de trazer paz a quem decide vivê-las. Trata-se de uma opção pela bondade e pela pureza. Acima de tudo, colocar o respeito à vontade divina. Compreender que Deus é amor e deseja que seus filhos se amem internamente. Essas verdades parecem singelas, mas sua vivência confere uma especial dignidade. Jesus é a luz do mundo. São inúmeros os caminhos que o homem pode trilhar em seu viver terreno. Entretanto, somente o indicado pelo Cristo o ornará de luzes para a eternidade. Pense nisso. O Cristo de Deus. Ele já houvera sido cantado por inúmeros profetas de seu povo, que o designavam como o Messias, o Salvador. Em torno de sua figura, as mais variadas expectativas se construíam. As esperanças de uma nação firme e sincera em sua fé monoteísta aguardavam a sua vinda. Aquela época, longe se faziam os tempos dos profetas, e as bocas, desde há muito, haviam se calado para as vozes dos céus. A águia romana que dominava a tudo e a todos fazia subjugados e servos. Assim, não eram poucos aqueles que tinham na figura do Messias a concretização dos sonhos de libertação, de retomada da terra prometida a Moisés, a Canaã. As expectativas em torno do Messias eram inúmeras, porém, todas de caráter temporal e passageiro, vinculadas às coisas do mundo. Ele chegou, anunciando que seu reino não era deste mundo. Embora não negando sua realeza, desprezava os tesouros do mundo, alertando que esses a ferrugem corrói, a traça come e os ladrões roubam. Afirmava ser a luz do mundo, mas evitava o brilho vazio das coisas do mundo. Com a mesma naturalidade que travava reflexões profundas com sábios e estudiosos, falava à multidão iletrada e ignorante. Era capaz de explicar as coisas de Deus ao doutor da lei que o interpelava, assim como aos simples pescadores que o escutavam. Em uma didática perfeita, soube utilizar das coisas do cotidiano, como o grão de mostarda, a pedra do moinho, a figueira seca, para explicar profundos conceitos de vida. Analisava as leis do seu povo, não com os olhos que veem as letras, mas com o coração que enxerga a alma, dando novo alento às dores e às provações da vida. Dava pouca ou nenhuma importância à externalidade da fé, das ações e dos sentimentos, se esses não tinham sua nascente no coração, chegando a comparar alguns seres a sepulcros, caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Alertava acerca dos perigos e desafios da vida, colocando-se sempre como o bom pastor, a cuidar de cada uma das suas ovelhas que o Senhor da vida lhe confiou aos cuidados. Incitava ao progresso, comparando as criaturas ao precioso sal da terra e convocando-as à responsabilidade, a fim de que o sal não viesse se tornar insosso. Ofereceu roteiro de felicidade e paz, ao cantar o poema das bem-aventuranças, oferecendo caminho seguro para seguir. Não mais a guerra, a vingança, a revolta, pois bem-aventurados serão os mansos, os pacíficos, os aflitos. Disponibilizou-se como servidor de todos, ao convidar a que a ele se achegassem os cansados e aflitos, pois ele lhes aliviaria as pesadas cargas e dores. E ainda hoje, ele aguarda a decisão de cada um de nós a segui-lo, tomar do seu fardo que é leve
e do seu jugo que é suave. Já se vão séculos desde que sua voz cantou as leis de Deus em perfeição pelos caminhos da Palestina, encontrando eco em muitos corações que ao longo da história se deixaram imolar por amor do seu nome. Ele ainda aguarda pacientemente que o seu verbo encontre ressonância em nossa intimidade e definitivamente o aceitemos como modelo e guia para nosso agir.